Vamos nos ajoelhar para a oração? Vamos orar. Cada um que tem pedido, levante a sua mão. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença estamos, buscando a tua bênção com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e filhas que vieram aqui nesta noite. Tivemos aqui muitos agradecimentos. Tivemos também muitos pedidos que foram feitos. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada um. Cada pedido seja respondido. E aqueles que estão pedindo por cura física, seja do joelho, seja de uma diarreia, ou seja de um câncer, seja de qualquer doença, de uma depressão, o Senhor Jesus Cristo é a cura para todas as doenças. Jesus Cristo, derrama o teu Santo Espírito sobre cada pessoa que está com a mão levantada, suplicando tua bênção. Derrama a tua bênção sobre cada pai, sobre cada mãe. Pelos filhos, nós estamos orando, que o Senhor salve os filhos, salve as famílias. E obrigado, Pai, pelas bênçãos dadas para a construção, por este templo estar sendo levantado para a glória do teu nome. Que aqui as pessoas encontrem Jesus, encontrem alegria da salvação, encontrem vida eterna. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós. Ouve a nossa prece, conforta o coração da Anita e também do Zé Divino, da Thalita, do Wesley. Fortalece-os, restaura-os. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Todos dizemos amém, Senhor. Vamos abrir a Bíblia em João, o Evangelho de João. Nós estamos estudando com vocês, nas quartas-feiras, o Evangelho de João. E hoje vai ser o capítulo 2, que é um capítulo especial. Evangelho de João, o capítulo 2. É um capítulo especial, porque está falando do primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra. Ele tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele. Ele foi batizado com 30 anos, ele foi levado para o deserto para os 40 dias de jejum, 40 dias de jejum no deserto com 30 anos, João capítulo 2. E aí ele voltou do jejum de 40 dias, e a primeira festa que ele foi assistir foi esta festa de casamento. Festa de casamento. Jesus honrou o casamento participando desta festa como sendo o início do seu ministério. Interessante que foi Jesus quem criou o casamento. Foi Jesus, antes de se chamar Jesus, ele era chamado de Filho de Deus, Deus Filho. E ele lá na eternidade, ele criou Adão e Eva, lá no princípio. Conforme diz Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ali menciona que ele criou Adão e Eva e Jesus uniu Adão e Eva, dizendo: essa é osso dos seus ossos e é carne da sua carne. E eles se tornaram uma só carne. Deus os uniu em casamento. Então o casamento, queridos, veio do jardim do Éden. Satanás, como não quer ver famílias felizes, ele faz com que as pessoas não se casem. Vão se juntando e ninguém se casa. Então, queridos, Deus quer casamentos sérios, uniões estáveis, união estável, onde você é o marido, ela é a esposa e os filhos têm um lar. Nós vamos falar hoje sobre este milagre, foi o primeiro milagre de Jesus realizado na festa de casamento em Caná da Galileia. Foi uma honra ter Jesus Cristo como convidado nesta festa de casamento. Vocês sabiam que estes noivos eram parentes de Maria, mãe de Jesus? Eram parentes. E Maria estava lá. Depois que Jesus voltou do deserto, dos 40 dias de jejum, Jesus então foi para esta festa de casamento e lá ele se encontrou com a sua mãe, que já há um bom tempo ele não via a sua mãe. Veja agora como aconteceu. Capítulo 2, verso 1. Leiam comigo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia,
e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Verso 6. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, imagine, ele provou a água transformada em vinho. Poderia ser uma porcaria de vinho, né? Água transformada em vinho, mas não era nada ruim. Vejam aqui, nós estamos lendo, e aqui diz o verso 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Os servos sabiam que Jesus tinha transformado água em vinho, mas o responsável, o chefe lá, quando ele recebeu aquele vinho e provou, ele não sabia que era água transformada em vinho, porque não tinham contado para ele ainda do milagre. Por isso diz aqui, olha, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Este vinho que Jesus transformou, água em vinho, ele era melhor do que o outro ou ele era ruim? Melhor. Isto chamou a atenção do chefe, do responsável. Quando ele provou, ele disse: todos dão o bom primeiro, e quando todo mundo já está meio bêbado, oferece o inferior. Mas você não, você guardou o bom vinho até agora. O bom vinho. O bom vinho não é aquele que os homens fazem. O bom vinho não é o fermentado, o que mata os seus neurônios. Você sabe que a bebida alcoólica, seja da cerveja, seja da cachaça, seja do uísque, seja do vinho, toda bebida alcoólica, ela vai destruindo, matando os neurônios do nosso cérebro. E a pessoa, quanto mais bebe, mais burrinha vai ficando. É porque os neurônios vão morrendo, porque a bebida alcoólica faz isso. A pessoa vai perdendo os reflexos. Se ele tinha que frear o carro, frear a moto, ele não freia. Quando ele vê o perigo e quer frear, já é tarde, já bateu, porque ele está com um reflexo retardado. Porque a bebida retarda os reflexos, deixa a mente assim. Você já percebeu que a pessoa que bebe, ela vai falar e a língua meio mole, a boca mole assim, meio, não é bem pronunciada a palavra. Queridos, é o efeito do mau vinho, da bebida alcoólica. Jesus não transformou água em vinho alcoólico, porque ele condena e sempre condenou a bebida alcoólica. Ele sempre condenou a bebida alcoólica. E ele não ia transformar a água em bebida alcoólica. Então, o que é esse bom vinho, que eles chamaram aqui de bom vinho? Você guardou o melhor para agora? Era o puro suco da uva. É o puro suco da uva, saboroso, que traz saúde, que traz energia, que é fortificante e não destrói a sua saúde, não embebeda você. Para o suco da uva embebedar, ele tem que ser fermentado. Quando ele passa pela fermentação, aí ele se torna alcoólico.
Mas Jesus Cristo produziu, pelo milagre, o bom vinho, o puro suco da uva. É esse puro suco da uva que nós usamos em casa para beber. É esse puro suco da uva que nós usamos para a ceia do Senhor. Ainda não fizemos a Santa Ceia aqui, vamos fazer logo. A Santa Ceia com o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Mas é um suco de uva puro, sem ser alcoólico. Queridos, Jesus Cristo fez este milagre. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Isso mostra que ele aprova o casamento. Ele abençoa o casamento. Jesus aprova as reuniões sociais. Porque um aniversário, um casamento, uma festa, é uma reunião social. E alguns acham, não, eu sou cristão, eu não vou no aniversário, eu não vou naquela festa, eu fui convidado, mas não vou porque eu sou cristão. Não, se é uma festa social, onde você vai exercer influência sobre as pessoas e mostrar que o cristão não é carrancudo, mostrar que o cristão não é triste, mostrar que o cristão não é uma pessoa que não tem prazer na vida, você vai e você sorri, e você brinca com todos, você conversa com todos, faz amizade com todos, para que as pessoas percebam que ser cristão é ser alegre, é ser feliz, é ser contente, é ser sociável, é ser amigo. Jesus Cristo era sociável. Quando Mateus, o cobrador de impostos, ele era um homem rico, cobrador de imposto naquele tempo era rico. Mateus, quando aceitou a Jesus como Salvador, ele marcou um jantar na casa dele e convidou Jesus para ir. Se Jesus não fosse uma pessoa sociável, ele teria dito, não, é um jantar, eu não vou. Você vai convidar os seus amigos, os cobradores de impostos, vai ter muita gente ímpia lá, eu não vou. Não, Jesus foi. E ali, ele mostrou que o cristão é sociável, é amável, e ele exerce a influência cristã mesmo numa festa de aniversário, numa festa de casamento. Queridos, Jesus honrou o casamento com a sua presença. E agora vejam aqui, o capítulo 2 que nós estamos lendo, verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Onde é que ele fez o seu primeiro milagre? Em Caná da Galileia. Numa família parente, Maria já estava lá quando Jesus chegou, e no meio da festa acabou o vinho. Eu quero dizer para vocês que o vinho que o povo bebia era alcoólico, viu? Era alcoólico. Já deixava todo mundo alegre e rindo, porque a bebida faz assim, não é? Alguns começam a chorar, outros começam a rir, outros ficam valentes. A bebida alcoólica, ela reage diferente no organismo das pessoas. E quando acabou o vinho, era uma vergonha falar, olha, vamos ter que acabar a festa porque acabou o vinho. Era uma vergonha para a família. Os noivos nem ficaram sabendo, porque ninguém queria estragar a festa dos noivos. Quando o vinho acabou, não falaram para os noivos, falaram para o chefe da festa. Olha, o vinho acabou. Mas ele não contou para os noivos. E Jesus Cristo, para deixar os noivos felizes, Jesus operou o seu primeiro milagre. Que Jesus é este? Para não decepcionar os noivos, para não apagar aquela alegria do dia do casamento, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Porque Jesus gosta de ver você feliz. Jesus abençoa a sua lua de mel, o seu casamento. Jesus fez o milagre para dar continuidade à festa. Se você fizer uma festa na sua casa e acabar a comida, você não fica com vergonha? Lógico que a gente fica constrangido. A mesma coisa naquele tempo. Acabou o vinho, todo mundo ia ficar murcho, ia voltar para casa, mas Jesus fez o milagre para continuar a festa. Só que ele fez o vinho sem álcool.
Interessante, queridos, que na Bíblia a palavra grega para vinho é oinos. Oinos. Essa é a palavra grega para vinho. E essa palavra oinos é usada tanto para o vinho alcoólico, como também para o vinho sem álcool, o suco da uva. Em português, quando nós falamos vinho, nós nos referimos a quê? Ao vinho alcoólico. E quando você quer falar o suco puro da uva, sem ser alcoólico, você não usa a palavra vinho, você usa a palavra suco de uva. Só que no grego é uma palavra só, oinos, tanto para o alcoólico como para o não alcoólico. Você vai saber se a Bíblia está falando do vinho alcoólico ou não alcoólico, a palavra é a mesma. Você vai discernir, vai distinguir pelo contexto. Neste caso aqui, o chefe da festa disse: você guardou até agora o bom vinho. Ele fez distinção entre o vinho que Jesus transformou, água em vinho, do outro que estava sendo servido. Não era igual ao outro que estava sendo servido. Era diferente. Este era bom, o outro não era bom, porque era alcoólico. E o que é alcoólico, embebeda. A Bíblia conta a história de Noé, por exemplo. Noé, depois do dilúvio, quando acabou o dilúvio, que eles saíram de dentro da arca, e Noé plantou uma vinha. E aí ele fez um vinho. Só que antes do dilúvio, a temperatura era uma coisa. Depois do dilúvio, muitas coisas mudaram em termos de clima, de temperatura. Aí fermentou o vinho que ele fez. E ele se embebedou. Ele se embebedou. A Bíblia diz que ele tirou toda a roupa. Então, o vinho alcoólico, ele embebeda. E a pessoa depois nem sabe o que fez. Deus não quer que você beba e não quer que você dê de beber a ninguém. O dinheiro que a pessoa ganha vendendo bebida alcoólica é um dinheiro amaldiçoado. Vou dizer, você não queira ter um dinheiro que foi ganho com venda de bebidas alcoólicas, que destruiu a vida das pessoas. As pessoas ficam caídas pela rua. A pessoa gasta todo o salário na bebida e a família fica passando fome. Então, queridos, Jesus Cristo quer que você seja temperante. Uma das características de Jesus é que ele era temperante. É um dos traços de caráter que Jesus quer dar para você. Quero que você preste atenção agora no capítulo 2, que você está lendo, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A quem Maria buscou para resolver o problema do vinho? A quem Maria buscou? Jesus. Maria é a solução ou Jesus é a solução? Estão percebendo? Você não deve ir a Maria. Maria, ela não chamou atenção para si mesma. Ela não foi a peça principal. Ela só encaminhou as pessoas a quem? A Jesus. É Ele que vai poder resolver o problema de vocês. Se você peca, meu irmão, não é Maria que vai perdoar você. Quem é que vai perdoar você? Jesus. Nós amamos Maria? Sim. Respeitamos Maria? Sim. Foi uma mulher agraciada por Deus? Sim. Mas ela não perdoa pecado. Quem perdoa é o Filho de Maria, Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramou sangue por você. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É Ele que realiza milagres, não é Maria que realiza milagres. Vou repetir isso. É Jesus quem realiza milagres, não é Maria que realiza milagres. A grande missão de Maria era levar as pessoas para Jesus. Por isso ela foi a Jesus e disse: filho, não tem mais vinho. E Jesus falou então, aí está no verso 4, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Essa frase de Jesus, ainda não é chegada a minha hora,
mostra que a vida de Jesus era uma vida cronometrada. Era uma vida programada. Primeiro você faz isso, depois faz aquilo, primeiro você vai aqui, depois vai ali. A vida de Jesus foi uma vida com propósito, programada pelo Pai. Deus Pai programou a vida do Filho aqui na terra. Você vai nascer da Virgem Maria, você vai viver 33 anos e você vai morrer na cruz para salvar a família humana. Este foi o plano do Deus Pai. E Jesus nasceu já com um propósito. Por isso que Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele sabia que a vida dele estava sendo programada pelo Pai Celestial. Com 12 anos de idade, Jesus já sabia que a vida dele era coordenada pelo Pai Celestial. Por que ele sabia com 12 anos de idade? Lembram-se vocês quando José e Maria levaram Jesus ao templo? Quando ele tinha 12 anos, ele foi levado ao templo. Nenhuma criança ia ao templo antes dos 12 anos. Mas com 12 anos, eles iam ao templo. E José e Maria foram ao templo com Jesus. Foi uma viagem de Nazaré até Jerusalém. Era uma viagem longa, feita a pé, caminhando. Nós fizemos essa viagem, a Leila e eu, de carro. Dá bem umas 2 a 3 horas. Mas eles fizeram a pé. Na volta de Jerusalém, José e Maria, conversando com os parentes, porque viajavam em caravanas, não perceberam que Jesus não estava com eles. Mas eles pensaram, bom, Jesus deve estar com os primos dele, deve estar com os amiguinhos. E continuaram a viagem. E viajaram o dia todo. Quando eles pararam à noite para dormir, por aí você percebe que a viagem era longa, né? Eles pararam à noite para dormir, para continuar a viagem no dia seguinte. Chegou na hora de dormir, Jesus não aparecia. E José e Maria perguntaram, vocês viram Jesus? Não, não vi. Alguém viu Jesus? Não, ninguém viu. O coração de José e Maria gelou. Sabe quando você perde uma criança? Como é que você fica desesperado? Você já perdeu uma criança assim de vista e começou a procurar, achando que tinha se perdido e sumido? Olha o desespero. É um desespero muito grande. E eles perceberam que Jesus não estava no grupo. Eles não dormiram aquela noite. Voltaram à noite mesmo. Voltaram caminhando, até chegar em Jerusalém de novo. E foram encontrar Jesus dentro do templo. Onde é que Jesus estava? No templo, conversando com os doutores da lei. E os doutores da lei estavam de olhos arregalados, porque Jesus falava coisas que eles mesmos não sabiam. Jesus respondia as perguntas com sabedoria, porque ele estudava a Bíblia. Ele estudou a Bíblia aos pés de Maria. Maria ensinou Jesus a ler e a escrever. Ela ensinava Jesus a Bíblia. Ele não frequentou a escola dos rabinos. E ele estava ali respondendo. E quando Maria disse, filho, por que você fez isso conosco? Você não nos acompanhou? E ele disse, mais importa eu cuidar dos negócios do meu pai. Quando ele disse, importa que eu cuido dos negócios do meu pai, ele apontou para cima. E o rosto dele brilhou. Queridos, Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele já sabia que ele era filho de Deus. Ele já tinha consciência de que ele era filho de Deus. E a vida dele dali para frente seria programada pelo Pai Celestial. Por isso ele disse para Maria aqui na festa do casamento em Caná da Galileia, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele realizou o milagre. Veja agora o que Maria falou aqui no capítulo 2. Leia comigo, verso 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Para onde a Maria conduziu as pessoas? Para Jesus. Ele é a solução. Façam tudo o que ele disser. Não é o que eu disser. Não é o que eu disser. É tudo o que ele disser.
Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra. Quantos litros de água cabiam em cada pote daquele? Cerca de 100 litros de água em cada pote. Mandou encher. Eles encheram. Você pode pensar, bom, Jesus tinha poder para transformar água em vinho? Então por que ele já não fez um milagre para o pote ficar cheio de água? Por que ele pediu para eles encherem o pote de água? Se ele tinha poder para produzir o vinho, ele tinha poder também para fazer a água aparecer dentro do pote. Jesus não faz aquilo que você deve fazer, entende? Colocar água dentro do pote, os servos podiam fazer isso ou não podiam? Sim ou não? Podiam. Então, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Como na ressurreição de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus disse, tirem a pedra. Jesus que ressuscitou Lázaro não podia falar, pedra, sai daí pedra. A pedra sairia. Mas Deus não faz aquilo que você pode fazer. Você pode tirar a pedra? Posso. Então tire a pedra. Você faz a sua parte, eu vou fazer a minha. Encham esses potes de água. Eles encheram. Agora, aqueles homens podiam transformar água em vinho? Não. Então, aí Jesus atuou. Aí ele disse, agora podem tirar e levar para o mestre-sala, o responsável, para que ele beba. Meu querido irmão, aqui nós estamos aprendendo que Jesus, ele não faz aquilo que você deve fazer. Você está procurando serviço? Deitado na rede? Você está procurando serviço? Fica em casa sem fazer nada? Eu estou orando. Não, tem hora para orar e tem hora de agir. Se você fica orando na hora que você tem que estar agindo, não vai dar certo. Oração. Orar mais ação. Oração. Orar mais ação. É orar e agir. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Mas se você sai orando e pedindo um trabalho, e batendo nas portas e buscando, você vai encontrar. Porque Deus ajuda aquele que é esforçado. Esforce-se que eu te ajudo. Então, queridos, esta é outra lição que nós aprendemos aqui. Jesus Cristo, Ele quer que você seja uma pessoa feliz, contente, amável e que use a sua influência social para atrair pessoas para Jesus. Cristãos não são pessoas estátuas, frias. O cristão é uma pessoa viva, contente, sorridente. Isso influencia as pessoas. Se você for cristão de cara feia, cara fechada, você assusta as pessoas. Ninguém vai querer esse Deus que você tem. Ninguém vai querer se aproximar de você. Até as crianças fogem de pessoa que está com a cara feia. Mas Jesus tinha uma cara sorridente. Por isso que as crianças vinham até Jesus e pediam para sentar no colo de Jesus. Nós temos que ser pessoas amáveis, sociáveis, bondosas e usar esta influência para atrair pessoas para Jesus. Levar Jesus para onde formos. Levar Jesus para onde formos. Quando nos convidam para um almoço, para uma festa, a gente vai. E vai levando Jesus conosco. E lá a gente se assenta e conversa, e a conversa gira em torno de Jesus. Leve Jesus com você e mostre quão precioso é o seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que Jesus Cristo faça os milagres no seu casamento. O Jesus que fez o milagre no casamento de Caná da Galileia está disposto a fazer milagres ainda hoje, nos casamentos, salvando os casamentos. Jesus criou o casamento e é Jesus que salva os casamentos. A Leila e eu estamos casados há mais de 50 anos. Queridos, Jesus nos uniu, Jesus é que nos sustenta unidos. Marido e mulher unidos a Jesus, a família unida a Jesus, é uma família que permanece para sempre. Convide Jesus para dentro do seu lar. Tenha a presença de Jesus dentro do seu lar. Amém? Amém. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor começou o ministério fazendo o teu primeiro milagre numa festa de casamento.
O Senhor honrou o casamento, abençoando o casamento com a tua presença. Eu peço que o Senhor abençoe os casamentos aqui representados. Peço que o Senhor abençoe os pais e as mães e os filhos, para que sejam lares felizes com a tua bênção, a tua proteção. Pai eterno, mostra para nós nosso dever, como influenciar as pessoas e como levar Jesus conosco aonde quer que formos e mostrarmos a todos quão precioso e amável é o nosso Jesus. Perdoa os nossos pecados, derrama sobre todos nós as bênçãos que nós necessitamos, responde às orações do teu povo, porque é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus dizemos amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.